Esses medicamentos, eles podem ser produzidos por três métodos. O Hahnemanniano, que tem o método da trituração e o método da 50 milesimal. O primeiro é feito a partir da redução do insumo ativo, visando a dinamização e é usado para drogas insolúveis. E o segundo parte da droga vegetal, animal ou biológica. A diluição é 1 para 50 mil e tem o objetivo de atenuar os efeitos da agravação. O método Korsakoviano, que utiliza o frasco único, escalas indefinidas e ele tem o objetivo de simplificar o método de Hahnemann. E o método do fluxo contínuo, que utiliza o aparelho de fluxo contínuo, ele é aplicado para altas potências, a prescrição é feita em um medicamento único, e o ênfase dele é nos sintomas mental e geral, e também no ver e esperar a ação medicamentosa. Olá, meu nome é Letícia. Eu vou estar falando um pouco sobre as escalas que são utilizadas nas preparações dos medicamentos homeopáticos, que são centesimal, decimal e 50 milesimal. A centesimal, a proporção dela é de 1 para 100 e a decimal de 1 para 10, como o próprio nome diz. A aplicação da centesimal é para altas potências e para decimal, ao contrário, para baixas potências. Mas ambas são feitas a partir da tintura mãe e da droga vegetal solúvel. E para as 3 primeiras dinamizações centesimais e para as 6 primeiras dinamizações decimais, utiliza-se o mesmo insumo inerte empregado na preparação da tintura mãe. Para as potências intermediárias e matrizes, utiliza-se o etanol 77%. E para a última potência, o insumo inerte ele vai depender da forma farmacêutica a ser dispensada. E o líquido a ser dinamizado deve ocupar 2/3 ou metade da capacidade do frasco utilizado na preparação. Certo? E por fim, a última escala, que é 50 milesimal, a proporção dela é de 1 para 50 mil, criada por Hahnemann. O objetivo dela é de atenuar efeitos da agravação. A aplicação dela é para maior potência e ela pode usar droga animal, vegetal, biológica e mineral para preparação. E a tintura mãe ela vem para corrigir a força medicamentosa. Os medicamentos homeopáticos são apresentados nas formas farmacêuticas para uso externo e para uso interno. As formas farmacêuticas de uso externo, elas são produzidas pela incorporação de formas farmacêuticas derivadas a partir da tintura mãe em baixas potências e insumos inertes adequados. Para todas as formas, a incorporação é feita em temperatura não superior a 50 graus Celsius e mais de um insumo ativo pode ser incorporado. O Hahnemann, ele não recomendava o tratamento tópico, visto que ele acreditava que as doenças tópicas eram apenas uma manifestação das doenças internas. E ele utilizava a pele apenas como meio de absorção do medicamento. E na maioria das vezes, essas formas farmacêuticas são indicadas com finalidade fitoterápica. As formas farmacêuticas homeopáticas de uso externo, elas podem ser divididas em sólidas, líquidas e semissólidas. Entretanto, as formas mais utilizadas são as de uso interno, que são as gotas, os glóbulos, os tabletes e pós-papéis, nessa ordem. As formas farmacêuticas de uso externo líquidas são representadas por liminentos, preparações nasais, otológicas e oftálmicas. Os liminentos, o insumo ativo é dissolvido em óleos, que pode ser incorporado em soluções alcoólicas e bases emulsionáveis. As preparações nasais, oftálmicas e otológicas podem ser apresentadas nas formas líquidas ou semissólidas e são incorporadas em água purificada, solução de cloreto de sódio a 0,9% peso-volume, soluções hidroglicerinadas, bases para preparações semissólidas e em outros insumos inertes específicos para cada forma. Lembrando que o pH final da formulação deve ser próximo ao pH fisiológico. As formas farmacêuticas sólidas homeopáticas são os apósitos, que são algodões ou gases esterilizados umedecidos com insumo ativo, pós-medicinais, em que o insumo ativo é incorporado a amidos, carbonatos, estearatos, óxidos e silicatos, e os óvulos e supositórios, que apresentam o insumo ativo incorporado a bases graxas, como a manteiga de cacau, polióise e outras bases. Bom, pessoal, agora que
que a Isa já falou para a gente um pouco sobre as formas farmacêuticas de uso externo, eu vou falar aqui sobre as formas farmacêuticas de uso interno, começando pelas formulações líquidas, que estão um pouco mais abaixo. É uma fórmula farmacêutica dispensada em álcool a 30%, obtida por meio dos métodos Hahnemanniano, Korsakoviano e fluxo contínuo, conforme o volume prescrito pelo clínico ou padronizado, normalmente 15 a 20 ml. Pode-se adotar o critério ponderal P por P, volumétrico V por V ou misto V por P, contanto que conserve o mesmo critério do início ao fim da operação. Apresenta vantagem maior de exatidão, o método ponderal aqui, que elas são aviadas. Elas podem ser dispensadas em gotas, que são preparações hidroalcoólicas, contendo medicamento dinamizado, e ser administrado nas formas de gotas. Aí, ela é uma das formas mais dispensadas na farmácia, onde o veículo é uma solução hidroalcoólica de 30% a 70%, ou de acordo com a graduação alcoólica exigida pela preparação ou indicada na prescrição. A quantidade é de acordo com a prescrição. Quando não é indicado, pode ser preparado no volume padronizado na farmácia. E os métodos utilizados são os que eu já disse, que é o Hahnemanniano, Korsakoviano e o fluxo contínuo. Normalmente as gotas partem do insumo ativo na potência anterior à desejada. No caso da escala LM, o ponto de partida é o microglóbulo na potência desejada. O insumo inerte, eu já falei que é a solução hidroalcoólica, né? Normalmente etanol a 30%. A técnica é dinamizar o medicamento desejado em etanol 30% a partir do insumo ativo na potência anterior à desejada, como já dito. Aí é transferido para o frasco de dispensação, se necessário, e aí ele é dispensado. Com rótulo de acordo com o que já foi falado, que tem que ter o registro da farmácia, o nome do medicamento, lote, data de validade, modo de uso e tudo mais. A dispensação da preparação líquida, as potências devem ser aviadas puras, ou seja, após a obtenção, são transferidas aos frascos e serão dispensados aos pacientes. E aí, dependendo da potência, da forma que são preparadas, elas devem ser dispensadas em um álcool específico. E a conservação delas sempre deve ser feita em frasco âmbar bem fechado, protegido do calor e da luz solar direta de fonte de radiação. E o prazo de validade, normalmente, na maioria deles, em água destilada é 2 dias, álcool a 5% 3 meses, álcool a 30% 2 anos e álcool a 70% 5 anos, como é normalmente a 30%, então 2 anos aí. A dose única líquida é uma quantidade limitada de medicamento líquido a ser tomada de uma vez só. A preparação alcoólica é uma preparação alcoólica ou hidroalcoólica contendo o medicamento dinamizado. O ponto de partida normalmente é a matriz na potência já desejada. O insumo inerte pode ser água purificada ou etanol, neste caso, até os 5%. E a técnica é diluir o ponto de partida no insumo inerte na proporção desejada. A conservação também é em frasco âmbar, nas mesmas condições anterior. E o prazo de validade é determinado caso a caso, mas como o caso desse é de, no máximo, 5%, então no máximo 3 meses. Mas é uma vez só, então não tem problema, né? As formulações líquidas são preparações que apresentam em sua composição um ou mais insumo ativo, obtido pelo método Hahnemanniano, Korsakoviano ou fluxo contínuo. Deve-se preparar os diferentes medicamentos separadamente, em álcool a 30%, e misturar os medicamentos em partes iguais ou de acordo com o volume prescrito. As formulações líquidas. O insumo ativo será a matriz do medicamento na potência prescrita. O veículo de dispensação deve estar adequado à posologia e o tempo de uso do medicamento com relação à validade.
e a prescrição deve indicar o grau de diluição do insumo ativo e no veículo dispensado. E por convenção, ele é aquele que é normalmente X barra volume do veículo dispensado, que o X nesse caso é o número de gotas, ou X barra o volume do veículo dispensado, onde o primeiro X é o número de gotas do insumo ativo, assim como o anterior, e o segundo X é o número de gotas de etanol. As formulações líquidas na dispensação pode ser administrada na forma de gotas ou dose única. Quando possível, será dispensado no álcool 30% ou no indicado pelo clínico. E o prazo de validade é também normalmente se dispensado no de 30% é de 2 anos, como a gente já havia comentado anteriormente. Agora, sobre as formas farmacêuticas sólidas de uso interno, é uma forma farmacêutica dispensada na forma de comprimidos, tabletes, glóbulos, pó, em dose única sólida ou em formulações sólidas. Ele tem o mesmo critério ponderal das líquidas, que apresenta a mesma vantagem na maior exatidão. Aí, dentre as formas de uso interno sólidas, nós temos os comprimidos, que são preparados por compressão de lactose ou mistura de lactose e sacarose. Apresentam-se com peso compreendido normalmente de 100 mg a 300 mg. O método normalmente são preparados comprimidos inertes para posterior impregnação, mas podem ser comprimidos. Aí a quantidade, o peso a ser dispensado deve corresponder ao prescrito no receituário. Quando não for mencionado, a farmácia poderá dispensar no seu peso padrão, que normalmente é de 100 a 300 miligramas, como dito anteriormente. Na compressão, quando o insumo ativo for sólido, a técnica é misturar os insumos ativos sólidos triturados na potência prescrita com insumo inerte na proporção mínima de 10%, homogeneizar, levar à compressão direta, com ou sem granulação prévia, para granular, quando necessário, umedecer com quantidade suficiente de solução alcoólica, tamizar e secar em temperatura não superior a 50 graus. Quando o insumo ativo for líquido na mesma técnica, o método consiste em misturar os insumos ativos líquidos na potência prescrita com insumo inerte na proporção mínima de 10%, homogeneizar, levar à compressão direta com ou sem granulação prévia. Para granular, quando necessário, umedecer a quantidade, o mesmo dito anteriormente da secagem e do volume, do número de calor, né? Pode também apresentar o insumo sólido e líquido na mesma preparação. Eles são preparados separadamente, né? E também a impregnação, que é o mais comum geralmente, que é preparar o insumo ativo líquido na potência desejada em etanol a 77%, volume por volume, equivalente a 70% peso por peso ou superior. Impregnar os comprimidos inertes com insumo ativo líquido na proporção de no mínimo 10%. Se necessária a secagem, será executada separadamente, medicamento a medicamento, em temperatura não superior a 50 graus novamente. Os glóbulos são constituídos de sacarose ou de uma mistura de sacarose e lactose. Apresentam-se sob a forma de pequenas esferas com peso de 30 mg, número 3, 50 mg, número 5 e 70 mg, número 7. A técnica utilizada normalmente é a impregnação. Prepara-se um insumo ativo líquido na potência desejada em etanol igual ou superior a 70% peso por peso. Impregna os glóbulos inertes com insumo ativo líquido na proporção de, no mínimo, 5% volume por peso. A secagem será executada separadamente, medicamento a medicamento, e novamente mantendo a temperatura não superior a 50 graus centígrados. A dispensação dos glóbulos é em frasco âmbar de boca larga, bem fechado, protegido do calor e da luz direta. Devem ser separados na tampa antes de serem introduzidos na boca, né? E não devem ser utilizados por diabéticos por causa da sacarose, né, que eu falei anteriormente. O prazo de validade é determinado de caso a caso, mas em geral são 2 anos. Quanto aos pós de uso interno, serão constituídos de insumo ativo na potência desejadas, veiculados em lactose. A técnica também é a impregnação, que consiste em preparar um insumo ativo líquido na potência desejada em etanol a 60% novamente ou superior,
Impregnar a lactose com insumo ativo do líquido na proporção de no mínimo 10% volume por peso. Repartir a proporção de 300 mg a 500 mg quando for o caso, que aí normalmente é prescrito pelo médico ou padronizado pela farmácia, né? A secagem será executada separadamente, novamente a 50 graus, no máximo 50 graus centígrados. Quando o insumo ativo for sólido, a técnica é preparar o insumo ativo por trituração com lactose na potência desejada, misturar essa preparação na proporção de 10% peso por peso em lactose e homogeneizar. E aí, novamente, a dosagem é ou prescrita ou padronizada pela farmácia. A dispensação de pós são em papéis ou cápsulas, devem ser liberados diretamente na boca ou dissolvidos em água, não devem ser utilizados por intolerantes à lactose e, novamente, a validade é no máximo ali de 2 anos. Os tabletes são formações farmacêuticas sólidas que se apresentam com peso compreendido entre 75 mg e 150 mg, sendo preparados por moldagem de lactose em tableteiro, sem adição de adjuvantes. A técnica, novamente, é a impregnação, sobre aqueles moldes que a gente falou, só que dessa vez são impregnados em tabletes inertes, com insumo ativo líquido, na proporção de no mínimo 10% volume por volume. Ou moldagem, que é impregnar a lactose com insumo ativo líquido na proporção de no mínimo 10%, né, como dito. E aí a gente homogeniza e dá o ponto de moldagem, com adição de quantidade suficiente de etanol, nesse caso a 70%. Aí leva o tableteiro para moldar e procede a extrusão e secagem. A dispensação de tabletes é em frasco âmbar, de boca larga, fechado e protegido, também tal qual os glóbulos, né? Devem ser separados na tampa antes de serem introduzidos na boca e não devem ser utilizados por diabéticos e intolerantes à lactose nesse caso, porque tem a lactose, né? A dose única sólida é a versão sólida, só que é a quantidade limitada de medicamento na forma sólida a ser tomada de uma vez só. O ponto de partida é o insumo ativo na potência desejada. A técnica é impregnar a forma sólida com 2 gotas de insumo ativo, ou de acordo com a prescrição, né? O padrão normalmente são 2 gotas. E a dispensação, quando não indicado na prescrição, pode ser dispensada em comprimidos, glóbulos, pós ou tabletes. Naquelas dosagens que podem ser padronizadas ou prescritas. E é isso. É isso que a gente tem para falar sobre essa matéria, né? Estamos aqui fechando o nosso mapa. Essa é a última parte. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E é isso. Obrigado, gente, pela atenção.